Êxodo, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Amém. Êxodo 3, a partir do verso 1 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta tão grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá para ver, bradou Deus de dentro do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos, aleluia, dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a terra boa e larga, para uma terra boa e larga, para uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, Moisés, agora, não é depois, agora, pois eu, o Senhor dos Exércitos, te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Vocês sentam glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Texto muito conhecido, creio que da parte de todos. E esse texto de Êxodo fala sobre um encontro esse de Moisés com o próprio Deus. E esse texto também nos revela sobre um povo que clamava a esse Deus, e Deus agora ordena que Moisés vá libertá-los. Mas precisamos entender que povo é este. Por que Moisés? Então é necessário retrocedermos um pouquinho para entender por que esse povo hebreu, israelita, estava sendo escravizado no Egito. Então voltamos um pouco até o capítulo 37 de Gênesis, onde conta a história de um jovem chamado José. E José, ele era um dos filhos de Jacó, um dos co-herdeiros, da promessa desta terra que acabamos de falar. Então,
José, para ser mais preciso, ele era o 11º filho de 12 filhos. Esses 12 filhos lá na frente vão se tornar as 12 tribos de Israel. E José, por ter sido filho da velhice de Jacó e o primeiro filho da mulher que ele amava, Jacó amava muito José, amava José mais que os outros irmãos. E isso gerou nos outros irmãos inveja, ciúme, raiva e muitas outras coisas. Então, José agora é odiado pelos seus próprios irmãos. E não é muito diferente de nós, né? Muitas famílias hoje em dia têm irmãos que odeiam irmãos, que odeiam pais, e por aí vai. E certa feita, os irmãos de José estavam fora, e José vai ao encontro deles. E eles decidem, eles tramam matar José, porque não gostavam, tinham raiva de José. Porém, Rúben, o irmão mais velho, não aprova essa atitude de matar, né, o irmão. Então, eles decidem jogar José em uma cisterna, em um poço. Porém, Rúben sai, e quando Rúben volta, o menino não está mais lá. E Rúben se desespera, achando que eles tinham feito algo. Porém, eles venderam José, porque estava passando uma caravana sentido ao Egito. E aí então, para não matar José, eles vendem José. José chega no Egito como escravo e é vendido a Potifar, o chefe da guarda do faraó. E sendo vendido para Potifar, a Bíblia diz que Deus era com José. E Deus começa a fazer a casa de Potifar prosperar. Tudo que José fazia bem feito. E Potifar se agradava. Certa feita, Potifar não estava em casa e a mulher de Potifar deu em cima de José. Queria ter José para ela. José, temente ao Senhor, obediente ao Senhor, foge desta mulher. E a Bíblia diz, né, que temos que fugir da aparência do mal. A mulher era bela, era bonita, mas era do mal. Então José, ele sai. E quando ele sai, as vestes dele ficam presas nas mãos dela. Ela automaticamente começa a gritar, dizendo que José tentou sediá-la, tentou possuí-la. Então José é preso. José vai para o cárcere. E lá no cárcere, meus irmãos, José, ele também prospera, porque Deus é com ele. As chaves dos cárceres ficam com José. O carcereiro, o chefe, deixa José tomar conta de tudo. José organiza o cárcere, o trabalho flui, a produção aumenta, tudo vai bem na cadeia. Até que chegam 2 presos, o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. E lá eles chegam e José vê que eles chegaram. Nessa mesma noite os 2 tiveram um sonho. E nesse sonho, José, conversando com eles, pede para que ele conte o sonho, porque eles estavam muito cabisbaixos. Então o copeiro conta o sonho a José. E José descreve o sonho, revela o sonho para o copeiro, dizendo que dentro de 3 dias o copeiro estaria novamente servindo ao rei, ao faraó. E aí o padeiro, vendo a revelação do copeiro, ele também pede para que José revele o seu sonho. E José revela: dentro dos mesmos 3 dias, você, padeiro, terá sua cabeça arrancada e dada para os animais comer. Então é chegado o momento em que chamam o copeiro e chamam o padeiro. E tudo que José falou, de fato, acontece igualzinho. Mas quando chamam, José fala: copeiro, lembre-se de mim. E o copeiro, pastor, não lembra de José. E aí ele está lá na frente do rei, do faraó, e ele é exaltado, volta a servir a faraó, mas ele esquece de quem revelou o sonho para ele. E a Bíblia diz, irmãos, que se passam 2 anos, José continua no cárcere, continua preso, organizando a prisão.
até que o próprio faraó sonha. Um sonho e chama os adivinhos e sábios, do seu palácio para decifrar, para revelar esse sonho. Porém, ninguém consegue revelar esse sonho para Faraó. Então, aí, o copeiro se lembra de José e chega para o Faraó e diz: lembra de como o Senhor me trouxe de volta para te servir? José, ele ainda está lá. Manda chamar ele para revelar o seu sonho. Então, José vai até a presença de Faraó. Só que José tem 2 anos na cadeia. José está barbudo, está mal vestido. E preparam, trajam todo José. Fazem sua barba, te dão roupas limpas, novas. E José se apresenta na frente de Faraó. E Faraó conta o sonho a José. E o sonho, eu vou resumir: Faraó, ele via 7 vacas, gordas, vistosas, formosas. E depois 7 vacas muito magras, só pele e osso, saíam do Nilo e devoravam as vacas gordas e saudáveis. Então José revela para Faraó: as 7 vacas gordas e formosas são 7 anos de fartura no Egito. As 7 vacas magras são 7 anos de fome em toda a terra. Então José fala para o Faraó: prepara um homem, uma pessoa sábia, para poder administrar esses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez não falte nada no Egito. Faraó, esperto, não é bobo, ele diz: não há outro homem a não ser você, José. Você é esse homem sábio para administrar esses 7 anos. E na mesma hora a Bíblia diz que Faraó tira o seu anel do dedo e coloca no dedo de José. E decreta que não haveria homem maior do que José em todo o território do Egito, além de Faraó. José passa de escravo, preso, para governador do Egito. José passa a ser o segundo homem mais importante de todo o Egito. E então, meus irmãos, José administra bem os 7 anos de fartura. Quando chega os 7 anos de escassez, a Bíblia diz que todo mundo vai ao Egito para comprar, vende tudo que tem, para poder comprar mantimentos, alimentos. E em uma dessas idas, os irmãos de José vão trazer. E chegando lá, José os reconhece, mas eles não reconhecem José, porque José está como se fosse um egípcio, todo pintado, cheio de roupa, cheio de ouro, e é uma pessoa muito grande no Egito. Aleluia. Então, José, resumindo, ele perdoa os irmãos pelo que fez com ele. Ele teria todo o poder nessa época agora de matar todos os irmãos, mas não, ele perdoa os irmãos. E ele vai além, ele traz todos os irmãos e manda buscar o pai para habitar na terra do Egito juntamente com ele. E eles vão, trazem o pai, trazem Jacó, trazem Benjamim, e todos começam ali. Aí José vai até Faraó e pede uma extensão de terra, um pedaço de terra lá no finalzinho do Egito, para que eles possam habitar. E quando a gente vai ver o mapa do Egito, é uma extensão muito grande, porém com poucos pontos de vegetação. E quando você observa o único pedaço de terra dos hebreus, é tomado de verde, é tomado de vegetação. Por quê? Porque os hebreus é um povo próspero, é um povo que tem Deus à frente deles. E aí, meus irmãos, José, passados muitos anos, José morre. José morre e a Bíblia diz que se levanta um novo faraó. E esse novo faraó, ele não conhecia a José. Tudo o que José fez, que vocês acabaram de ouvir, esse faraó nunca ouviu falar. Então esse faraó começa a escravizar aquele povo que está lá no cantinho deles, prosperando, se multiplicando. Por quê? Porque esse faraó olha para aquele pequeno pedaço de terra
e vê uma grande multidão, porque o povo se multiplicava ano após ano. A Bíblia diz que quando Jacó vem com sua família, são cerca de 70 pessoas, 70 almas. Mas quando esse faraó se levanta, já tem milhares de pessoas naquele lugar. Aquela terra que foi dada a eles já estava pequena para tanta gente. Então esse faraó, ele chama os outros e diz: não está bom, não está legal, aquele povo se multiplica muito. Vamos dar mais trabalho, vamos escravizar eles de alguma forma. E começa a escravizar muito mais os hebreus. E os hebreus continuam a trabalhar e a se multiplicar. Continua a nascer gente naquele lugar. E aí, Faraó chama as parteiras e fala: todo filho homem que nascer, vocês vão matar. E toda menina que nascer, vocês deixam viver. As parteiras, temendo ao Senhor, elas não matam os meninos, elas deixam viver. Porém, continuam se multiplicando. E Faraó fica revoltado e agora ele manda um decreto. Agora está decretado que todo filho homem que nascer deverá morrer e ser jogado ao Nilo, ao rio Nilo. E aí, a Bíblia não fala, muitos morreram. Não, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala de um. E esse um, depois vai ter o nome de Moisés. E esse um é filho de uma moça por nome de Joquebede. E ela tem esse bebê. Aleluia. E ela tem esse bebê. E ela esconde esse bebê por cerca de 3 meses. Ninguém consegue ver esse bebê, nenhum soldado, ninguém consegue pegar esse bebê. Porém, esse bebê, ele era muito belo, muito bonito, muito formoso. E ela não consegue mais esconder esse bebê. E Deus manda dizer para vocês, porque esse bebê, quem deu a Joquebede foi Deus. E Joquebede escondeu para livrar da morte. Joquebede escondeu para livrar da morte. Porém, Deus manda dizer a vocês que Deus deu algo a vocês. Deus deu algo a cada um de nós. E nós estamos escondendo. Nós estamos ofuscando, prendendo, escondendo. E Deus está dizendo nessa noite: não é para esconder o que eu dei. O que eu dei é para ser colocado às claras. O que eu dei é para ser revelado, é para ser mostrado. O que eu dei a você, você sabe o que eu dei a você. E eu estou falando, pastor, de dons e talentos. Os dons e talentos que Deus dá é para o ofício do reino, é para servir, é para pregar, é para anunciar o evangelho. Então Deus tem dado algo a nós, e nós temos que expor, temos que colocar para fora. Não é fofoca, não é mentira, não é inveja, não é pecado, é dons e talentos. É aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. E eu quero dizer aos irmãos que assim como Deus foi com Moisés, não permitiu que Moisés morresse, Deus também é conosco. Não importa o cenário que você está passando. O decreto talvez já foi batido, é de morte, a doença é para morrer. Mas nós temos um Deus que a Bíblia diz que nada é impossível para Ele. Não importa o tempo, a estação, nada é impossível para Deus. Creia, tão somente creia e verás a glória de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, nós entendemos como que esse povo chegou ao Egito, como que esse povo se multiplicou de forma grandiosa, e como esse faraó era tão ruim que quis matar até as crianças. E agora entramos, onde lemos, no encontro de Deus com Moisés. Só para ressaltar, depois que Joquebede, ela esconde Moisés ali por 3 meses, chegou o momento de mostrar. Não podia mais ficar escondido. Então Deus dá uma estratégia a ela. Deus usa Joquebede. E Deus faz com que Joquebede coloque ele em um cesto, unte o cesto com betume para que a água não entre. E coloca
Joquebede não joga ele no rio Nilo. Joquebede vai lá entre os juncos e coloca o cesto. Muita gente diz que Moisés desceu o rio e os crocodilos tentaram comer balela. A Bíblia diz, eu fico com a Bíblia, está escrito. Moisés é colocado entre os juncos. Por que? Estratégia. A filha de Faraó descia para se banhar ali. Joquebede foi extremamente usada por Deus para que aquele menino não morresse, não perdesse a vida. Joquebede não sabia, mas aquele menino era o mesmo que anos depois, para ser mais preciso, 80 anos depois, voltaria para resgatar todo o povo. Mas Joquebede não sabia, mas foi usada por Deus. Joquebede então pega aquele cesto e coloca lá. E volta para casa, mas é estrategista. Deixa Miriam ligada para ver o que vai acontecer comigo. E a gente, como crente, tem que estar vigilante o tempo todo, ligado no que pode acontecer. E a Bíblia diz que as servas caminham à beira do rio, e a filha de Faraó, ela ouve o choro de um bebê, e ela vai até o bebê, e ela pega aquele cesto e abre o cesto e vê um menino lindo, formoso, e ela diz: certamente isso aqui é hebreu, mas é lindo. Sente compaixão, a Bíblia diz que ela sente compaixão pelaquela criança. E o que fazer? Mais uma estratégia. Agora Deus usa Miriam. Miriam se apresenta para a filha do Faraó e diz: deixa-me conseguir uma mãe hebreia para amamentar o bebê. É brincadeira? Miriam. Miriam. Miriam fala isso para a filha de Faraó. A filha de Faraó fala: vai buscar a mão, manda trazer. Joquebede chega. E olha o que Deus faz. A filha de Faraó diz: Joquebede, a partir de agora, você vai levar esse menino para casa. O que você colocou ali? A filha de Faraó não sabia. Mas você, Joquebede, vai levar esse menino para casa, vai cuidar desse menino, vai amamentar esse menino, e eu ainda vou lhe pagar um salário. Todos os meses, não sei como era naquele tempo, mas estava lá o salário de Joquebede. Chegava na casa e nenhum soldado podia atacar aquela criança, porque era adotado da filha do Faraó. E a Bíblia diz que aquela criança ficaria até ser desmamada. Geralmente o período que uma criança desmama é de 3 anos. Então, cerca de 3 anos, aquele bebê passa por Joquebede. 3, 4, 5 anos é o período de formação de caráter de uma criança. Tudo que ela vê, ela aprende. Hábitos, costumes, cultura. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu creio que Joquebede ensinou muita coisa para aquela criança sobre Deus, sobre o Senhor poderoso, o que fez muitas coisas. Mas a Bíblia não relata, então é conjectura. Aleluia. Então, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aquele menino fica esses 3 anos com Joquebede e depois ele entrega a filha de Potifar. E esse menino agora é criado dentro do palácio. Um decreto dado pelo próprio Faraó para a morte desse menino. Agora o próprio Faraó tem esse menino dentro do seu palácio como príncipe. Olha que controvérsia. Olha o que Deus faz na vida do crente. Deus nos leva do mínimo zero para o máximo do máximo do máximo que a gente possa imaginar. Então, meus irmãos, Moisés cresce e a Bíblia, a gente pode separar a vida de Moisés em 3 fases. Porque a Bíblia diz lá na frente que Moisés morreu com 120 anos. 40 anos Moisés passa no palácio. 40 anos em Midian. E 40 anos vagando no deserto com o povo, depois que liberta o povo. Então, 3 anos ele passou com Joquebede. 37 anos ele passa dentro do palácio. Comendo do bom, comendo do melhor, nas melhores escolas. Treinando luta, artes, né, de guerra. Ele era estudado, ele era tudo de bom que vocês imaginaram.
Essa foi a vida de José até os 40 anos. Então, pastor, como ele só ficou com Joquebede até os 3, eu conjecturo que esses 37 que ele passou no Egito, ele foi corrompido. Tudo que ele acreditava, tudo que ele aprendeu até os 3 anos, ele esqueceu, porque é normal. Se a gente passar um ano aqui ouvindo a palavra, a gente fica apegado a Deus. Mas se a gente passar 37 anos no terreiro de Candomblé, a gente vai adorar Satanás. Não tem outra, não tem para onde correr. Onde você fica, onde você permanece, onde você habita, você cresce naquela verdade que você vive, irmão. Então, Moisés agora ele é um egípcio, não de sangue, mas ele é um egípcio. E eu creio que nesse interim ele descobre a sua família de sangue, ele descobre de alguma forma que ele é hebreu, e o seu sangue agora pulsa, o seu coração pulsa pelo povo hebreu, porque agora a Bíblia diz que ele sai em um dia comum e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, batendo em um hebreu, e ele se ira e ele vai lá e ataca o egípcio. A Bíblia diz fere o egípcio, mas a expressão fere, depois ela mesma diz que matou o egípcio. Então Moisés agora é um assassino. Moisés agora matou o egípcio. E o que é que Moisés faz? A Bíblia diz que Moisés olha para um lado, olha para o outro e não vê nada nem ninguém. Moisés cava a terra, joga o egípcio dentro e tapa. Ninguém está vendo. No dia seguinte, não demorou não, foi no dia seguinte, tinha 2 hebreus discutindo. Moisés chega até eles e diz: por que vocês estão brigando? Para que isso? Vocês são irmãos, são do mesmo povo. E um se levanta e diz: quem é você? Você é juiz por acaso para não julgar? Quem é você? Pensas você que eu não vi que você matou o egípcio, cavou e enterrou? Imagine como Moisés não ficou. A Bíblia diz que Moisés tão somente imaginou que essa conversa já teria chegado a Faraó. E se já tivesse chegado a Faraó, provavelmente iria matar Moisés. Moisés nem no palácio vai mais. Do jeito que está, Moisés foge. Aí Moisés vai para Midian, para onde ele vai passar mais 40 anos de sua vida. E o decreto lá já era. Faraó realmente já sabia da conversa. E a conversa está na Bíblia. Manda matar Moisés. Urgente. E aí Moisés vai, caminha, peregrina e chega até Midian. Chegando em Midian, umas mulheres estão tirando água do poço para dar aos animais. Mas outros pastores começam a abusar delas, né? A zoar delas, a mexer com elas. E aí Moisés chega, bota os camaradas para correr, enche as mulheres de água, enche os animais de água, mas fica lá. E as meninas voltam para casa. Quando chega em casa cedo demais. O costume era que demorasse, porque mulheres tirar água de poço, alimentar animais e ainda levar água para casa, demorava. Mas foi muito rápido. Então, Jétro, o pai das meninas, perguntou: por que vocês vieram rápido? E elas dizem: não, o egípcio nos ajudou, botou os meninos para morrer, deu água aos animais, cuidou da gente e tal. Então Jétro fala: vai chamar porque ele trouxe, eu preciso dar pão a este homem, eu preciso servir a este homem, porque grande coisa ele fez pelas minhas filhas, gratidão. Então vão, chama Moisés, e Moisés agora, ele está lá com a família de Jétro. A Bíblia diz que Jétro dá sua filha mais velha, Zípora, como esposa a Moisés. E Moisés passa 40 anos, irmãos, nesse mesmo deserto, nessa mesma área, nessa mesma localidade de Midian, apacentando as ovelhas de Jétro. Amém? Essa é a vida de Moisés até aqui, até onde a gente começou a ler. E aí a Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo: e apacentava Moisés o rebanho de Jétro, que a gente acabou de falar. Seu sogro já tinha casado com o sacerdote Midian. E levou o rebanho para detrás do monte de Deus, Horebe. Meditando nessa palavra que foi a qual o Senhor me deu, a Bíblia é clara quando diz que Moisés estava apacentando as ovelhas. Diga comigo: Moisés estava fazendo 2 coisas: trabalhando e se movimentando. Quem vem para o reino não é diferente. E Deus me disse:
Ele não chama preguiçosos e desocupados. Deus chama as pessoas que gostam de trabalhar, que gostam de colocar a mão na arado, de não olhar para o que passou, gostam de olhar para frente, olhar para o alto. A Bíblia diz, meus irmãos, que a Bíblia diz que muitos são chamados, muitos, mas poucos são escolhidos. Ajuda aí, Jesus, é complicado. Muitos, a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu creio, pastor, que todos nós, desde o nosso nascimento, somos chamados por Deus a algo. Cada um de nós, Fábio, temos um propósito nessa terra estabelecido por Deus. Mas muitos de nós se desviamos do caminho. Muitos de nós mudamos a rota e o propósito está aqui e a gente vai para lá. Então não tem como ser escolhido de Deus se desviou do que Deus quer para a gente. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus, meus irmãos, Ele não escolhe porque você é bom, porque você é bonito, porque você é capacitado, estudado, não. Deus tem dois critérios, pastor, para escolher alguém. Para escolher: disposto e disponível. São os dois critérios de Deus. Deus escolhe quem está disposto e quem está disponível. Deus não escolhe preguiçoso e desocupado. Amém? Grave isso. Pastor, Deus revelou para mim no meu coração assim: Deus não chama uma pessoa, meus irmãos, que na quinta-feira está com o microfone na mão pregando, mas no sábado, que é logo ali, está disponível para pregar na quinta-feira, mas no sábado, que é logo ali, não está disposto para evangelizar. Não está disposto. Deus não escolhe pessoas, pastor, que para sair no cartaz manda a melhor foto. Eu estou com 10 fotos aqui, eu vou mandar 10, você escolhe a melhor. Escolhe a que estiver disponível, eu vou mandar 10, você escolhe. Deus não escolhe esse tipo de pessoa. Mas Deus escolhe aquele que 5h30 da manhã está aqui na oração matinal. Show, não faça sol. Então aí vocês entendem a diferença de escolhido e de chamados. Todos são chamados. Mas só é escolhido quem valoriza a presença de Deus. Quem valoriza estar com Ele. No verso 2, ele diz que apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. A expressão o anjo do Senhor significa que é uma teofania. E o que é uma teofania? É a presença de Jesus naquele lugar, naquilo que está sendo manifestado. No caso de Moisés, Jesus se manifesta através do fogo. Por quê? Porque o fogo, pastor, ele está na sarça. Queima a árvore, Moisés sente o calor do fogo, sente que o fogo está ardendo a sarça, mas a sarça não está sendo consumida. E era muito comum no deserto, no sol muito quente, as sarças, que são plantas, né, gravetos, eles se queimaram com facilidade, mas esse fogo que batia neles consumia elas. Sabe quando você queima uma palha seca? Some quase na mesma hora, instantâneo. E essa sarça não. A chama estava ali ardendo e não queimava. Então a Bíblia diz que isso, na verdade, é uma teofania. Por quê? Porque é a presença de Jesus. Muitas pessoas, pastor, dizem que Jesus não está no Antigo Testamento. Aqui é uma prova de que Jesus, o Filho de Deus, está. E eu vou te dar outras. Gênesis 18. A Bíblia diz que 3 anjos se aproximam de Abraão. 2 anjos ficam de canto. Um anjo vai até Abraão e começa a conversar. E no texto diz que é o anjo do Senhor que vai ter com Abraão. Então esse o anjo do Senhor é o próprio Cristo. E por que ele vai conversar com Abraão? Porque é uma cidade chamada assim, Sodoma e Gomorra
que estava decretada por Deus para ser destruída. Fogo e enxofre desceriam do céu para consumir toda a cidade e todos os moradores. Porém, nesta cidade existia um rapaz chamado Ló, sobrinho de Abraão. Deus, por amor a Abraão, por ser amigo de Abraão, íntimo de Abraão, desce para conversar com Abraão sobre isso. E os outros anjos ficam de canto. Então Abraão começa a interceder por Ló, para que o Senhor não destrua a cidade. Mas Deus destrói a cidade. Porém, Deus salva Ló e a sua família. Porém, quando Ló e sua família estão saindo, a sua esposa olha para trás e a ordem nela. Os anjos dizem: não olhem para trás, apenas sigam. E ela olha e vira uma estátua de sal. Então só sobrevivem de toda a cidade Ló e suas duas filhas. Mais uma prova de que Jesus está no Velho Testamento. Gênesis 32. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele luta com o moço por nome Jacó, pai de Moisés, ou pai de Moisés não, pai de José. Ele luta até o amanhecer. É uma batalha travada que vira a madrugada toda. E nesse momento o nome de Jacó muda para Israel. Isso é uma teofania, a presença de Deus de uma forma de anjo. Mais uma prova, Êxodo 13, depois de tudo isso que a gente lê lá no capítulo 13, quando todo o povo já está no deserto peregrinando, a Bíblia diz que há uma nuvem durante o dia que protege o povo, dá sombra ao povo para que o povo não sofra no sol. E durante a noite há uma nuvem de fogo para aquecer o povo e para livrar o povo das bestas feras do deserto. Isso é uma teofania, é a presença de Jesus naquele lugar. Aí Deus falou muito ao meu coração. Moisés, ele viu a manifestação, Pai, de Jesus na forma da chama de fogo. Moisés viu, mas Moisés não sentiu. A Bíblia diz, Pai, que eu, você, todos nós, somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem um símbolo, e um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Com isso eu entendo que eu sou como uma sarça, e o Espírito é como fogo. Mas eu, sarça, sou o templo do Espírito Fogo. Ou seja, o fogo do Espírito habita dentro de mim, me queima, pastor, me arde, mas não me consome. Eu não morro, não me queimo por causa desse fogo. Por quê? Porque esse fogo ele é santo. Esse fogo está dentro de mim para me purificar, para me alimentar, para me restaurar, para me renovar, para me dar direcionamento e sabedoria. Aleluia, Jesus. Aí eu imagino como nós somos maus. Moisés só viu e foi impactado. Nós vivemos todos os dias com essa presença dentro de nós e não damos valor. Não queremos nem aprender sobre esse poder que nós temos dentro de nós, sobre o que esse Espírito pode fazer usando a nossa boca, os nossos braços, as nossas mãos. Aleluia. Quem dera quiséssemos conhecer mais de Deus. Oh Jesus, nos ajuda. Nos ajuda porque somos caros e pecadores. Aleluia, Jesus. Nós somos privilegiados, irmãos, de ter esse prazer conosco, de sentir esse fogo, essa presença, de sentir o Espírito Santo habitar em nós e não sermos consumidos. Verso 3 diz que Moisés disse para ele mesmo, porque quando Moisés vê a sarça, Moisés está passando com as ovelhas, mas ele viu a sarça. E o verso 3 diz que ele vou voltar para ver direito aquela maravilha, aquela visão. E Moisés volta. E Moisés vê de novo. Só que algo diferente acontece quando Moisés volta. Moisés ouve uma voz gritar de dentro da sala. Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisas é santa. Agora quem está falando não é Jesus que se manifestou na chama de fogo. Agora quem está falando diretamente com Moisés é o próprio
coisas. É Deus falando a Moisés: tira a sandália dos pés, que a terra que tu pisas é santa. Aleluia. Verso 4 diz que o Senhor viu que Moisés ia se voltar para olhar de novo, e então ele bradou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés. Não, Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E diz então: chega para cá no verso 5 e tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Temos que entender uma coisa, irmãos, que aonde a presença de Deus está, toda a terra ao redor se torna santa, porque Deus é santo. Muitas das vezes chegamos com um recinto como esse. Não vou dizer a você que ele fez sapatos, não, mas tenha reverência, porque o tirar das sandálias, pastor, é reverência à santidade que está manifestada na graça. Então nós, cristãos, temos que entender que quando chegamos a um lugar como esse, devemos ter reverência àquele que está aqui na presença de Deus. Aleluia. Muitos de nós não temos essa reverência. Muitos de nós nem um glória nem um aleluia dá para o Deus, para a presença de Deus que está aqui neste lugar. Meus irmãos, Deus habita no meio dos louvores, Deus habita nas orações, Deus habita na pregação, Deus habita em tudo que se diz no contexto que está aqui dentro. Na liturgia do culto, Deus tem tudo. Desde quando nós viemos para cá, Deus está conosco, nos livrando. Então temos que ser reverentes, temos que entender que Deus é esse que servimos. Louvado seja o nome santo de Jesus. Verso 6 diz que disse mais Deus a Moisés: eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés, ele encobre o seu rosto para não ver a face de Deus, a presença de Deus, para não olhar para Deus. Deus se apresenta a Moisés. Como falamos, Moisés esqueceu quem era Deus, porque ele aprendeu quem era Deus até com 3 anos. Então Deus aqui está se apresentando para Moisés: eu sou o Deus do teu pai, dos teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, de todas as gerações. Aleluia, Jesus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus eleitores, porque conheci as suas dores. Aleluia. Deus, meus irmãos, Ele não é um Deus que não vê, Ele não é um Deus, pastor, que não ouve, e Ele não é um Deus que não sente. Muito pelo contrário, Deus vê a minha e a sua oração, Deus ouve e Deus sente a nossa dor. Tudo aquilo que eu e você sentimos de dor, de amargura, de tristeza, Deus sente conosco. E Deus, pastor, para minimizar essa dor, Deus fez algo tão poderoso lá na frente. Deus dá o Filho dele, o único Jesus. Deus dá para que virasse homem, vivesse nessa terra, fosse morto, crucificado, humilhado, por amor de nós. Olha o que Deus foi capaz de fazer por cada um de nós. E Deus então revela a Moisés o que está acontecendo lá no Egito. Lá no Egito o povo está clamando ao Senhor. Lá no Egito o povo está sofrendo, está sentindo dor. E Deus está dizendo: Moisés, eu estou ouvindo, eu estou vendo, e eu estou vendo atentamente. Eu estou vendo cada um. Lá tem milhões de pessoas, e Deus está vendo e ouvindo cada um atentamente. E Deus também está sentindo a dor de cada um. Imagine como Deus não estava para livrar esse povo. Mas Deus poderia chegar lá e livrar todo mundo, poderia. Mas Deus tem propósito com cada um de nós. Tudo o que Moisés passou no seu nascimento foi com propósito.
foi para nesse momento Deus usar Moisés para livrar o povo. Tudo que ele passou, o assassinato, a calúnia, a difamação, a fofoca, foi tudo para que agora ele pudesse libertar o povo. Então Deus não liberta, Deus manda ele. Aí Deus falou fortemente no meu coração. Pensa vocês pensam que Deus não ouve a oração de vocês? Vocês pensam que Deus não ouve? Que Deus não vê suas lágrimas, os seus choros, as suas tristezas? Deus não só vê, e Deus não só ouve a sua, mas Deus sente a sua. Deus sente a sua. Aprenda uma coisa nessa noite, pelo amor de Deus. Toda ação sua, gera uma reação de Deus. Não adianta você orar, presta atenção nisso aqui. Pastor, não adianta a gente orar, pedir a Deus e não se move. Não adianta. Você vai orar a vida toda e Deus não vai te dar resposta porque você está parado. Se move. Alguma vez pregou aqui, você vai lembrar. Você dá o passo e Deus volta no chão. Olha, mas é necessário que você creia que se você pensar, Ele vai colocar o alicerce para você. Então é necessário, além de orar e pedir a Deus, se posicionar. Sair da zona de conforto, ir para o confronto. E buscar e exercer aquilo que Deus te chamou e tem um propósito na sua vida para fazer. Deus diz assim: portanto desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir a terra boa, grande, larga e permanente. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. José, antes dele morrer, com 120 anos, antes dele morrer, ele diz assim, ele reúne os irmãos dele e diz assim: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir, olha o que Deus falou no instante, e vos fará subir para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Irmão, muita coisa em nossa vida a gente não vai ver, a gente não vai viver, mas a nossa geração vai usufruir. Eu e você vai padecer, vai sofrer, vai se humilhar para os nossos filhos, nossos netos poder gozar a alegria de estar na presença de Deus. Porque vai chegar tempos, irmãos, que eu e você não vai poder sair na rua para entrar em um lugar como esse para ouvir a palavra de Deus. E o que a gente sabe, o que a gente conhece, a gente vai ter que ficar trancadinho para adorando a Deus. E aí, como é que está você? Como é que está o seu conhecimento? Como é que está a sua entrega, a sua música, a gente a Deus? Imagine agora sair o decreto, fora a Bíblia, fora templo. Quem quiser mudar o seu Deus agora dentro de sua casa, sem Bíblia, sem nada. Quem pegar uma Bíblia, morte. E aí, qual versículo você sabe de qual para todo dia bater ele ali para orar? Difícil, Jesus. Aí o verso 9, meu irmão, diz que agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão que os egípcios sofriam. Porque o povo não parou de se multiplicar. Faraó botou comida, que é popular, botou colcando, botou semina, botou semente, botou mesmo para machucar o povo. Aleluia. Mas esse clamor sobe, quando começa a orar, começa a jejuar, começa a pedir a Deus para livrar eles. Enquanto o povo está orando lá no Egito, Deus está levantando Moisés aqui para ir lá perto. Hoje é aqui, está movimentando a mão de Deus cá para trazer a sua oração para você. Então a minha e a sua oração, irmão, ela não tem o poder de fazer nada. A minha e a sua não. Mas a minha e a sua oração tem um poder sobrenatural
E Deus levantou Moisés para ele. Aí o verso 10 diz assim, no verso 11, eu já encerro. Verso 11 diz, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus fala no verso 10, vai agora, eu te enviarei a Faraó para que você tire o meu povo da escravidão dos filhos de Israel do povo do Egito. Então, no verso 10, ele manda Moisés ir, pastor. Mas no verso 11, Moisés está dizendo, quem sou eu para ir? Lembra? Moisés foi experimentado em guerra, Moisés treinou, Moisés é estudado, Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito. Moisés tem tudo para ir, mas Moisés diz não. E no verso 11 adiante, Moisés, pastor, vai dar várias desculpas a Deus. Moisés está conversando com Deus. E vai dar várias desculpas que não pode, que é pesado de língua, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Mas Deus enviou Moisés. E o que mais interessante é que, em uma dessas indagações, Moisés diz, por que não manda Arão? Arão fala bem, Arão conhece o Senhor já de anos. Manda Arão ter com o faraó. Aí Deus se ira e diz, Moisés, falar no popular, no rasgado, pega a visão, Moisés. Minha treta, meu negócio é com você, Moisés. Eu vou mandar você. Mas eu amo tanto você, e eu sei que lá na frente, de toda a Bíblia, você vai ser um homem que mais teve intimidade comigo, o homem que mais conversou comigo. Eu vou quebrar a sua, eu vou deixar Arão falar. Mas Arão não vai ouvir uma palavra da minha boca. Arão não vai ouvir. Arão vai ouvir da sua. Eu vou falar para você e você fala para Arão. Aí você desenvolve o ponto para Arão. Então eu entendo que o que é direcionado a mim, eu tenho que fazer. O que é direcionado a Patrícia tem que fazer. O que é direcionado a vocês têm que fazer. Não é todo mundo que vai ajudar, não, pastor. Que conhece Deus, que fala bem. E no tempo de hoje vai ser bem difícil Deus falar comigo e eu mandar alguém falar comigo. É melhor a gente não falar. Aqui é muito errado, muito errado. Eu finalizo aqui, meus irmãos. Moisés deu muitas desculpas para Deus, para cumprir a ordem que foi dada a ele. Mas eu vejo que ele vai dizer isso aqui e Deus manda dizer. Assim diz o Senhor. Eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Nós aprendemos hoje aqui a diferença de escolhidos e de chamados. Não adianta ser capacitado, não adianta ser influente. Precisa ser escolhido. Para ser escolhido precisa estar disposto e disponível. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Sincero. Quem de vocês aqui nessa noite está disposto e disponível para anunciar a palavra de Deus? Para levar o evangelho? Quem está? Quem está disposto? Quem está disponível? Eu estou, Senhor. Esse aqui. Aqui meus irmãos já também dizer isso. Esse aqui para estar disposto e disponível. Amém? A sua gratidão para qualquer Deus tem uma missão contigo. Deus tem algo contigo. Creia nisso. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra lindamente citada. Ó Deus, continua guardando o teu povo, Senhor. Livrando os teus filhos de todo mal. Meu Deus, nos leva em segurança debaixo das tuas mãos poderosas. Suas mãos sustentadoras, nos levantando, meu Deus, instrumentalidades expostas, disponíveis para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso
comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos. Os que creem, recebem, diz amém.